Olá, professora, professor, seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso módulo, as práticas de linguagem e os campos de atuação, concepções, conexões e escopo, lembrando que o objetivo do módulo 3 é perceber a articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem, considerando os diferentes usos e funcionalidade da língua e o estudante como protagonista do aprendizado. Na primeira parte, buscamos compreender o contexto em que a língua portuguesa está inserida na sociedade da informação e do conhecimento, considerando inclusive as práticas de linguagem contemporâneas. Agora, nosso estudo recairá na articulação entre os campos de atuação e essas práticas de linguagem, como também qual a nova perspectiva ao considerar todo esse contexto para o ensino de gramática e sua integração, sua relação com as outras práticas discursivas. Assim, revisitando o nosso percurso e conteúdos, na primeira videoaula estudamos, como vocês podem observar na tela, a língua portuguesa no contexto da sociedade da informação e também as práticas de linguagem contemporânea e as novas perspectivas para o ensino de língua portuguesa. Agora, nesta segunda videoaula, nos debruçaremos, conforme aparece na tela destacado, a articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem e também veremos a análise linguística semiótica, gramática e as práticas discursivas. Bem, sem perder de vista a concepção de língua e de textos adotada no currículo, as quais você pode conferir na página 76 e 78 do documento, cabe, para iniciarmos nossos estudos, demarcar qual é a finalidade do ensino de língua portuguesa nos dias atuais, visto que esta compreensão nos auxiliará a alcançarmos o objetivo deste módulo. Então, como vocês podem observar, a finalidade do ensino de língua portuguesa é que os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, semioses, devem ser mobilizados em favor da ampliação do repertório dos estudantes, assim como das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, do desenvolvimento e fruição e da apreciação estética e, evidentemente, do trato com o novo e diferente. E tudo isso, por sua vez, devem estar a serviço também da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas e campos das atividades humanas. Isso, inclusive, está posto no documento nacional, na BNCC, página 65. Posto isso, vamos analisar nossos objetos de estudo, que eu destaquei anteriormente, lembrando que os campos de atuação e as práticas de linguagem, à luz, inclusive, do documento nacional e do documento estadual, são eixos estruturantes do nosso currículo e precisam ser estudados e compreendidos de forma integrada e articulada. Todo o conhecimento, ou melhor, todos os conhecimentos, as habilidades, as competências, expectativas de aprendizagens próprios da língua, do estudo da linguagem, são forjados a partir de práticas históricas e socialmente situadas e contextualizadas. Ou seja, nas perspectivas curriculares atuais, para o ensino de língua portuguesa, as práticas de linguagem, incluindo as práticas contemporâneas, precisam estar contextualizadas, situadas socialmente. Elas precisam estar a serviço da linguagem viva, real. Essas práticas são próprias da situação de vida em sociedade, devendo ser postas, portanto, em contextos significativos para os nossos estudantes. A demanda que se coloca à escola hoje é de contemplar de forma crítica
essas novas práticas, essas novas formas de interação. Não só para atender às muitas demandas sociais ou capacitar os estudantes para conhecer, mas também para eles saberem fazer e saber ser. Então, dentro desse contexto, e assim como acontecia na década de 90 com os parâmetros curriculares nacionais, as práticas de linguagem elas continuam sendo na perspectiva da leitura, acompanhe, da produção de texto, oralidade e análise linguística e agora também análise semiótica. Segundo o documento de Pernambuco, os campos de atuação definidos para os anos finais do ensino fundamental no nosso componente, como vocês podem observar na tela, são 4. O campo jornalístico-midiático, muito próprio dos discursos e da esfera jornalística. O campo das práticas de estudo e pesquisa, muito caro, por sinal, à escola. O campo artístico-literário, das produções culturais e das grandes manifestações culturais. E também o campo da vida pública, onde podemos perceber a presença de textos e de gêneros que nos ajudam a organizar o cotidiano, nos ajudam a organizar as práticas sociais, a participação social, a cidadania, os deveres e direitos. No caderno de linguagem do currículo de Pernambuco, nas páginas 86 e 87, você encontrará a caracterização de cada um desses campos e poderão aprofundar melhor os estudos. Como também o que esperar dos nossos estudantes em relação às práticas de linguagem. Nesse caso, isso estará presente das páginas 81 a 85. Eu gostaria de lembrar uma reflexão que fizemos na nossa aula anterior, em que destacávamos que não é mais suficiente se ater apenas à escrita manual e impressa, nem tampouco a leituras lineares, uma vez que os gêneros textuais atuais são cada vez mais multimodais e hipermediáticos. Isso significa dizer que cada vez mais interagimos diária e intensamente com e por meio de vídeos, de áudio, de imagens, de texto em movimento, dentro de uma multiplicidade de culturas e linguagens. Logo, saber interagir colaborativamente, acionando diferentes linguagens ou mídias e dialogando com diferentes culturas, inclusive de forma ética, criativa, significativa, requer minimamente uma formação, inclusive institucionalizada, escolarizada. Especialmente porque ser conhecedor e usuário desses textos multimodais e hipermediáticos, como vocês devem ter observado no módulo 2 com a professora Wanda, não significa necessariamente ser capaz de se expressar adequadamente. Ser capaz de exercer protagonismo e autoria, resolver problemas e produzir conhecimentos, nem tampouco atuar como curador e lidar crítica e responsavelmente com os conteúdos que circulam na web. Mas hoje, nesse contexto, nesta sociedade da informação, essas capacidades e habilidades são extremamente necessárias e importantes. Cabe ainda pensarmos que esta articulação, a articulação entre os campos de atuação e as práticas de linguagem, objeto da nossa aula, colabora e até justifica algumas perspectivas significativas adotadas no documento. A primeira delas é que os gêneros que precisam fazer parte do repertório pedagógico devem ir além dos já trabalhados pela escola tradicionalmente. E por que isso deve ser trabalhado na escola? Para que, de fato, as habilidades e as aprendizagens, assim também como as competências,
desenvolvidas na escola sejam para a vida em sociedade, sejam consideradas com suas características, demandas e realidades. É necessário garantir vozes heterogêneas e são nas interações reais, contextualizadas, vivas, que os múltiplos discursos surgem, se relacionam, visando inclusive evitar o efeito bolha, a intolerância, a dificuldade de dialogar e interagir com quem pensa diferente e possibilitar, professor, a amplitude das leituras de mundo, a diversificação de informação e conhecimento, a respeitar e valorizar as vozes daqueles que por muito tempo foram silenciadas, entre tantos outros aspectos. Uma terceira questão a ser destacada é que as habilidades pedem contextualização. Há uma lista de habilidades que compõem cada componente curricular e não seria diferente com língua portuguesa. E no nosso componente são muitas as habilidades. Elas indicam aprendizagens necessárias de serem desenvolvidas em cada ano, mas que não devem ser ensinadas por si só. Não é habilidade pela habilidade, é habilidade para estar relacionada, ligada ao uso significativo de uma prática de linguagem que, por sua vez, se configura dentro de um campo de atuação. Assim, mais do que compreender e dominar conteúdos, conceitos, processos descritos por essas habilidades, é necessário ter clareza de como estes se relacionam e se aplicam. Por exemplo, nos diversos textos usados em diferentes campos de atuação, como na vida cotidiana, na imprensa, nos espaços de debate público e assim por diante. Cabe destacar que os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas e procedimentos em cada uma das esferas discursivas, além de assumirem a função de organizar os conhecimentos sobre a língua e sobre a linguagem, e aí o caráter didático desses campos, considerando que as fronteiras entre os campos se mostram tênues, permitindo o trânsito de gêneros textuais e a intersecção de diferentes maneiras. Diante de todos esses aspectos destacados e concluindo essa reflexão, eu gostaria de destacar que nossos estudantes, sujeitos discursivos, precisam entender que as ações com a linguagem, justamente por seu caráter enunciativo e discursivo, estão sempre relacionadas a um contexto de produção ou a contextos de produção. Assim, ler um texto ficcional, que seria próprio do campo artístico-literário, requer habilidades, competências e procedimentos diferentes de, por exemplo, da leitura de uma notícia, gênero naturalmente do campo jornalístico midiático. A aprendizagem com e sobre a língua deve estar envolvida em práticas de uso e reflexão, e isso não é novidade para nós. E esta aprendizagem deve possibilitar a promoção e o fortalecimento da autonomia, do caráter crítico, investigativo, da fluência e especialmente do protagonismo dos nossos estudantes, sem perder o foco na formação de leitores e produtores de textos, sejam eles orais ou escritos, e aptos a exercer sua cidadania e humanidade plena e conscientemente. Sugiro a você, ao finalizar esse vídeo, que analise o organizador curricular do 6º ao 9º ano e observe dois aspectos. O primeiro, a articulação das habilidades entre as práticas de linguagem. Então, analisar como essas habilidades nessas diferentes práticas de linguagem compõem um todo, uma unidade. E em seguida, uma outra reflexão
é como estas habilidades e objetos de conhecimento vão se estruturando, se contextualizando, ganhando sentido a partir dos campos de atuação, do campo de atuação em que estão inseridas. No material de apoio que está disponibilizado para vocês, você vai encontrar um exemplo para realizar essa atividade. Não deixe de conferir e de vivenciar. Chegamos agora no último ponto do nosso percurso, a reflexão sobre o papel e a prática pedagógica com a gramática e análise linguística e semiótica, e evidentemente a relação destas com as práticas discursivas. Cabe lembrar que as atividades de análise linguística e semiótica propostas buscam como primazia a produção de sentidos e a reflexão sobre o fenômeno da linguagem. Elas não se propõem, nessas atividades, a memorização de nomenclaturas, nem a resolução de exercícios de classificação morfossintática. Então, julga-se necessário oportunizar o estudante a reflexão sobre as regras e o funcionamento da língua, sempre na perspectiva de auxiliá-lo a construir definições a partir do trabalho com o texto ou a partir da atividade. Dessa maneira, é fundamental que as suas falas sejam valorizadas e sistematizadas de forma coletiva. Então, a reflexão construída pelos estudantes, ela é significativa no contexto da aula e, sobretudo, na relação que ele fará com os objetos de conhecimento e com as habilidades próprias dessa área. Além disso, é importante que a instituição escolar os conscientize de que muito mais que consumidores, usuários das diferentes linguagens, eles precisam ser protagonistas das suas ações, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. Cabe ainda apoiar para que os usos das tecnologias digitais, da informação e comunicação ocorram de forma efetiva, crítica, reflexiva e ética. E refletir sobre a língua, sobre suas estruturas, seus elementos, sua composição, contribui valiosamente para isso. Na tela que aparecerá para você, destacamos algumas habilidades da prática de análise linguística e semiótica, a fim de identificar esses fenômenos e aspectos. Então, como vocês podem observar, no campo de atuação jornalístico-midiático, destacamos a habilidade 69 do currículo de língua portuguesa, número 17. Na habilidade está previsto reconhecer os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito da imparcialidade do relato. Fica bastante claro para nós que esta habilidade própria do campo, própria da prática de linguagem, análise linguística e semiótica dentro do campo de atuação jornalístico-midiático, requer que os elementos linguísticos possam ser vistos e analisados a serviço do uso do texto e da prática social de noticiar. E aí, que elementos lexicais contribuem para a construção do sentido dessa notícia e como a imparcialidade ou não vai sendo configurada e estruturada. Se mudarmos o campo de atuação, teremos uma outra habilidade, mas que irá nessa mesma perspectiva, de pensar a língua e seus elementos a serviço da produção de sentido, a serviço dos usos, a serviço das práticas de fato discursivas. E aí, acompanhando a leitura comigo, a gente pode identificar que usar adequadamente ferramentas de apoio e apresentações orais, escolhendo e empregando tipos e tamanho de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e ou organizando o conteúdo em itens, inserindo imagens, gráficos, tabelas, dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide, utilizando recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layout personalizados e etc.
Devo confessar que esta habilidade eu não construí muito bem e é possível que a minha apresentação ela não esteja tão adequada como deveria. Mas aí a gente continuando essa reflexão, se formos para o campo de atuação na vida pública, iremos perceber que reconhecer e analisar em textos argumentativos e reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos empregados, avaliando a força dos argumentos utilizados, teremos feito uma reflexão própria da leitura, importante para a compreensão do texto, mas se ancorando ou se respaldando em elementos próprios textuais e discursivos. Temos na área de análise linguística, na prática de análise linguística e semiótica, todos os campos de atuação, que significa dizer que todas essas habilidades aí servem para qualquer campo desse. Então, a estratégia utilizada pelo documento, e aí eu faço destaque de uma, pelo menos, para que a gente perceba que esse estudo reflexivo da língua não abre mão também de percebermos aspectos da norma, aspectos da estrutura e do sistema. Então, por exemplo, na habilidade 69, EF 69, LP 55, o estudante ele precisará reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico, valorizando a cultura a qual pertence ou representa. E ele também vai ter que fazer uso consciente e reflexivo de regras da norma padrão em gêneros orais e escritos, adequados a determinadas situações comunicativas. Para encerrarmos, o último campo que eu gostaria de fazer um destaque é o artístico literário. E aí a habilidade, ela visa fazer com que o estudante seja capaz de analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações dos extratos sonoros de linguagem, como a postura corporal e a gestualidade na declamação de poemas são importantes e necessárias, além do efeito de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem. Todas essas habilidades, dentro do eixo análise linguística, visam, além do domínio necessário para a língua, para o conhecimento da língua na sua estrutura, formas de configuração, normas, também cede espaço e é tão significativo quando a gente precisa pensar esses elementos para a produção de sentido e os usos. Esses são alguns exemplos dentro de muitas outras habilidades de análise linguística proposta no currículo de Pernambuco, que também se preocupou, como eu acabei de destacar, em considerar habilidades referentes ao caráter sistêmico e normativo da língua. Gostaria de fazer uma observação que hoje o destaque, além de ser análise linguística, análise semiótica, porque também é papel, e vocês encontrarão no estudo outras habilidades que demonstram isso, de que a análise não é mais da letra ou apenas do texto, mas o movimento, a cor, o layout do texto na tela, no papel, o movimento, o som, também são passíveis de análise, de reflexão e de compreensão. Em resumo, a ideia é que o professor preste atenção como esses campos funcionam e como gêneros os textos se encaixam em cada um deles. O objetivo é se aproximar mais das habilidades de compreensão e reflexão do que de decodificação. A proposta é trazer o conceito de gênero para algo que faz parte da vida da linguagem e não para algo que simplesmente organiza estruturas. E outro objetivo não é fazer o aluno estudar qual a forma de composição dos gêneros, nem as estruturas e taxonomias gramaticais, mas preparar o estudante para entender, inferir ideologias e ainda ser capaz de atuar.
Bom, professor, professora, encerramos aqui o nosso terceiro módulo. Espero ter contribuído um pouco nesse processo de apropriação de conhecimento sobre o currículo de Pernambuco no componente língua portuguesa. Confesso que para mim foi uma experiência muito significativa de compartilhamento e troca de conhecimento. Desejo que esse curso inspire seu trabalho e que a implementação e vivência do documento estadual ocorra de forma emblemática no caminho de se construir uma educação cada vez mais democrática, equitativa e com qualidade social. Mais uma vez insisto que não deixe de acessar os materiais disponibilizados, de fazer as leituras complementares e participar dos fóruns de discussão. Um forte abraço e até breve em outros espaços.